Ok. Então, bom, queridos. Vamos aí partir para nossa jornada de hoje. Então, a gente vai fazer as preces. E eu escolhi fazer a prática que foi feita no domingo. Na verdade, eu nem fiz porque eu já cheguei um pouquinho. Eu estava fazendo tava num retiro comigo, eu repuxei. Mas eu achei interessante a gente fazer a prática do domingo. Que vocês fizeram no domingo, com a G, né? Do Dharma Tolo. Então a gente vai fazer junto, certo? Aí eu conduzo aqui, porque aí a gente controla, o tempo fica um pouco menor e menos ruído, assim, né? Mas vai ser a mesma prática que a gente fez no domingo, tá bem? Porque tem a ver um pouco com. Ainda nós estamos terminando, né? Nós estamos ainda no capítulo, né, de investigando a natureza da mente, né? Mas a gente tá agora vai ver a natureza essencial da mente, que é a gente chegando no reconhecimento de como é que a mente funciona, essa mente nossa aqui incorporada, de onde ela surge, né? Chegando na consciência substrato, que é a base da mente, a natureza essencial da mente, não é a natureza última da mente, é a natureza essencial. Então, a gente vai. A conversa do mestre do Vajrayanasi do Lago com o Bodhisattva vai se reconhecer, ele está chegando nesse reconhecimento. E é o nosso convite, né? Para a nossa prática, para a gente chegar também nesse lugar, né? Então tá, então a gente vai fazer as preces, aí a gente faz a prática de hoje, que na verdade o Lama, ele, ele dividiu a prática em Shamatha e Vipassana. Então ele começa dessa vez com Shamatha com foco na mente. Então a gente estabelece o corpo, fala em seus estados naturais, né? Cultiva um pouquinho a atenção plena na respiração para diminuir a, a mente conceitual, né? Atividade conceitual, acalmar a mente conceitual. E aí ele vai nos convidar a começar a prática fazer uma prática de shamatha com foco na mente. Então, da quietude da consciência e observar os movimentos da mente. Observar os movimentos. Aí a gente vai cultivar um pouco disso. Aí, a partir daí, a gente vai começar a prática de Vipassana, que aí, ó, né, investigar a mente. Então, achei interessante como ele fez isso assim, porque dá um. A gente chega primeiro na mente, olha para ela primeiro, só olha, só olha, só olha. Aí depois faz o processo de investigação, né? Então, então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui os microfones, só para a gente não ter intercorrências no meio do processo. Deixa eu achar aqui. Cadê você? Só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Colocar em evidência. Ok. Então, queridos, vamos, né, recolher a nossa atenção aqui para o nosso encontro, soltando as nossas preocupações, as lembranças do nosso dia, as preocupações com amanhã. Deixar então que a nossa consciência esteja completamente presente para o nosso encontro. E a gente começa olhando para a nossa motivação, relembrando, né, da nossa motivação. Antes da gente, a gente faz como se fossem esses preliminares rapidamente, né? Como a gente está olhando esses ensinamentos muito profundos, muito diretos, muito sutis, a base para isso é a gente, né, ter esse chão, né, de saber o que a gente está fazendo, para onde, qual é o nosso, onde é que a gente está, qual é o nosso potencial. Então é importante a gente se lembrar disso constantemente, né? Para quem está fazendo o Nondra, a gente se lembra disso diariamente. Então a gente contempla a nossa situação, traz para nós o contexto da nossa prática, com os 4 pensamentos que transformam a mente. A gente renova nossos votos de refúgio Bodhicitta. E a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche. E a gente faz uma pequena prática de Guru Yoga. Começa fundindo a nossa mente com a mente de Guru Rinpoche. Então a gente olha para nosso contexto, lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se dá conta da preciosidade que é a gente reunir todas as condições
a gente poder praticar, a gente ter encontrado um Dharma vivo, a linhagem viva dos ensinamentos, nossos professores, a gente ter as condições, né, no nosso corpo, na nossa mente, para praticar, ao nosso redor para praticar. Então, a gente se alegra com essa vida humana preciosa. Aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente fica atento à impermanência, à natureza impermanente de todos os fenômenos. Com isso a gente cuida, a gente simplifica a nossa vida, ressignifica a nossa vida. E a gente aproveita cada momento como um momento de prática. A gente não perde tempo. Com isso a gente se prepara para todas as mudanças que podem ocorrer, e em especial para a nossa morte. Vai ocorrer, a gente não sabe quando, em que circunstâncias. E a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda na compreensão da natureza interdependente das causas e condições, a natureza do karma. Então a gente cuida das nossas ações, em corpo, em fala e mente. E a gente entende essa dinâmica, dessa inter-relação de todos os fenômenos. E a gente cuida das nossas ações, evitando gerar mais confusão ao nosso redor. Por fim, a gente lembra da natureza contínua, que a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. Cada vez mais fica claro para nós a natureza do sofrimento. Não só o sofrimento mais óbvio, o sofrimento do sofrimento, mas também a gente vê nitidamente o sofrimento da mudança, que está diretamente ligado com as nossas apegos às circunstâncias favoráveis. Também a gente vai olhar de forma cada vez mais profunda para a raiz do sofrimento, que é o sofrimento da ignorância da nossa verdadeira natureza. E esse sofrimento que causa tudo, todas as dificuldades que a gente enfrenta. Mas também a compreensão da natureza do sofrimento todo pervasivo, nos dá a chave, que é a compreensão da nossa própria mente, o reconhecimento da natureza da nossa própria mente, como a chave para cortar a raiz de todo o sofrimento, toda a confusão. Então, ao nos recordar disso, surge em nós, então, a aspiração natural de a gente abandonar essa inteligência limitante que a gente está operando agora e nos voltar para o Dharma sagrado, para a verdade. E a gente vê que esse é um potencial que todos os seres que têm uma mente têm. Então isso faz surgir em nós, né, essa aspiração de que de nós, mas todos os seres, amigos, desconhecidos, pessoas difíceis, todos eles, assim como nós, querem ser felizes, querem estar livres do sofrimento. E a causa dessa fonte, né, da gente conseguir isso, é o reconhecimento da natureza da nossa própria mente. Então, surge em nós essa aspiração que todos os seres tenham a felicidade, suas causas e a lucidez. Todos os seres estejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. E a gente pode olhar com formular esse desejo para todos os seres, em especial aqueles que estão em situações mais difíceis nesse momento. Sofrendo com guerra, sofrendo com violência, sofrendo com
fome, catástrofes naturais. Então, esse sentimento de conexão, desse potencial também que está de liberação, que a gente vislumbra, a gente então renova o nosso voto de refúgio e bodhicitta, refúgio nas três joias, no caminho de transformação verdadeiro, e no voto de atingir esse caminho, essa liberação, né, trilhar esse caminho para ter a liberação completa da nossa mente, para poder ajudar os seres a conseguirem a mesma condição, liberar as suas próprias mentes. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Sukhi Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chim Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Penchir Sangye Drupasho Sangye Chodan Sukhi Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chim Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Penchir Sangye Drupasho. Então a gente evoca a presença de Guru Rinpoche, simbolizando a mente lúcida do Buda, de todos os bodhisattvas, de todos os mestres que sustentam viva essa linhagem, em especial dos nossos professores. E, por fim, e mais importante, simboliza a natureza da nossa própria mente, da mente de todos os seres. Então, na presença de Guru, sentindo a presença e as bênçãos de Guru Rinpoche, a gente então faz a prece das 7 linhas, pedindo que todos os nossos obstáculos, nosso e de todos os seres, né, externos, internos e secretos, sejam removidos. Que a gente possa, todos os seres, se possível nesta vida, tão logo seja possível, a gente atingir a liberação completa. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, a liberação, a iluminação, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. E a gente se abre para receber as bênçãos de todas as formas possíveis. Esses mestres, eles se manifestam, as mentes lúcidas se manifestam de muitas maneiras, para que a gente possa estar aberto a receber as bênçãos de muitas formas. Orgênio Gênio Jansam Pema Gesadam Polam Yasen Chagênio Drune Pema June Jesudram Kurdu Kandru Mampekor Kiki Jesudadru Kim Jenge Loptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgênio Gênio Jansam Pema Gesadam Polam Yasen Chagênio Drune Pema June Jesudram Kurdu Kandru Mampekor Kiki Jesudadru Kim Jenge Loptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, pela força da nossa aspiração, da nossa confiança, pelas bênçãos de Guru Rinpoche de toda a linhagem,
A gente então reconhece que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o início. E com esta confiança, com essas bênçãos, a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, uma esfera radiante de luz das 5 cores, simbolizando a mente de sabedoria. Essa esfera luminosa desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração, irradiando todo o nosso corpo, saturando todo o nosso corpo, fala e mente, as bênçãos do reconhecimento da nossa verdadeira natureza, inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Então, é desse lugar, com essas bênçãos, que a gente vai fazer a nossa prática hoje, seguir com o nosso estudo. Então, queridos, convido vocês a encontrarem uma posição confortável, podem desligar os vídeos, ficarem à vontade. E a gente vai fazer a nossa prática de hoje. Encontre uma posição confortável, onde a coluna possa ficar alinhada, o corpo relaxado, mas a coluna ereta e relaxada. Uma respiração profunda, a gente pode soltar o ar estagnado para remover a energia sutil dos 3 venenos. A gente faz isso mais propriamente, mais longamente, com as 9 respirações. Mas a gente pode tomar uma respiração profunda para liberar essa energia. Deixa que tanto baixo o abdômen, baixo o ventre fique levemente relaxado, descontraído, deixando então alinhando, né, nosso corpo grosseiro e nosso corpo sutil. A gente começa a nossa prática estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Deixa a consciência iluminar todo o campo somático do corpo, desde o topo da cabeça até a base. E aí, com consciência iluminando as sensações táteis do corpo, começando do topo da cabeça, a gente vai iluminando, soltando todas as tensões que encontrar no corpo. Solta as tensões da testa, dos olhos, das pálpebras, das mandíbulas, dos lábios. Aproveita cada expiração para soltar. Deixa que a própria consciência dessas sensações táteis também promova esse relaxamento. Solta as tensões na região do pescoço, dos ombros. Deixa o peito aberto e elevado pelo externo, ajudando com que as costas relaxem, os ombros relaxem, as costas relaxem. Deixa o abdômen relaxado, os braços, pernas relaxados.
Esse relaxamento produz a quietude do corpo. A consciência está completamente presente, o corpo está vigilante, energizado. Então, a gente deixa que a nossa fala se estabeleça em seu estado natural de silêncio. O silêncio externo já está dado. Mas o silêncio interno da mente, a gente pode promover, deixando que a consciência repouse agora então nas sensações táteis da respiração, iluminando a inspiração, o ritmo da inspiração e da expiração, deixando que ela siga o seu ritmo natural, equilibrando, assim, equilibrando o sistema nervoso, afetando a energia da mente, acalmando a mente. A gente então presente com a inspiração e com a expiração por alguns instantes. A gente aproveita cada expiração para soltar os conteúdos da mente. Deixar que a próxima inspiração surja naturalmente, sem esforço. Mantendo a atenção na respiração, naturalmente a nossa mente conceitual ela se aquieta. Com isso, a mente permanece aberta, despreocupada e presente. Então agora deixe os seus olhos se abrirem gentilmente, com seu olhar solto, no espaço à sua frente. Então, de forma unidirecionada, concentre o foco de sua atenção no espaço da mente, onde pensamentos e outros eventos mentais aparecem dentro desse espaço. Reconheça a consciência que observa os movimentos da mente, os pensamentos e outros eventos mentais, como imagens, memórias, desejos. E reconheça também a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. À medida que os pensamentos, desejos, emoções surgirem, não tente impedi-los ou bloqueá-los. Não tente modificá-los e não seja arrastado por eles. Eles surgem por si mesmos, então deixe que eles se dissolvam por si mesmos, sem qualquer interferência. E apenas observe-os surgindo
e se dissolvendo de volta no espaço da mente. Essa é uma prática de shamatha, o foco na mente, onde unidirecionalmente, da quietude da consciência, observamos os movimentos da mente, deixando que eles surjam e cessem por si mesmos. E agora, ao invés de continuarmos a prática de shamatha, nós partiremos em uma expedição para investigar, para confrontar a mente. Então, nessa segunda metade da prática, vamos examinar bem de perto como quaisquer eventos mentais surgem. Pensamentos, imagens, desejos, memórias, emoções. De onde eles vêm? Vamos olhar bem de perto. De um pensamento, uma memória, uma imagem surgir na mente, observe de onde eles vêm. E então, nesse ínterim, depois que o pensamento surge e antes que ele se dissolva, onde ele está localizado? Seja um pensamento discursivo, uma imagem mental, uma emoção ou um desejo, depois que ele surge, onde ele está localizado? Se sua resposta for ele está no espaço da mente, então se pergunte: onde fica isso?
Onde fica esse chamado espaço da mente? Fica na sua frente? Atrás dos seus olhos? Dentro da sua cabeça? Ou fora da sua cabeça? Onde é o espaço da mente? Então, quando esses eventos mentais, esses pensamentos, imagens, emoções, quando eles desaparecem, como eles fazem isso? Para onde eles vão? Examine esse lugar onde eles desaparecem. Qual é esse destino? E agora simplesmente deixe sua consciência repousar na natureza vazia de sua própria mente. Vazia de origem, vazia de localização, vazia de destino, totalmente vazia, não estando de fato realmente ali, existindo por sua própria natureza. Repouse aí nesse reconhecimento. Então, solte toda a investigação, deixe a consciência repousar em seu próprio lugar, no momento presente, por alguns instantes finais da nossa prática. Então, gentilmente, movendo o corpo, trazendo a atenção para o nosso encontro, seu tempo. Atenção, TT. Descansa um pouquinho. A parte inicial, né, de encontrar a posição confortável, relaxada, onde teu corpo possa ficar completamente relaxado, né? Essa intenção é bem interessante. Claro que também tem o, tem um momento que a gente está fazendo a prática, né?
as condições que se estabeleceram, né, agora, no dia, no final de um dia, né? E a própria condução, ela nos perturba, né, também um pouco, porque tem a voz da outra pessoa atrapalhando a própria instrução, porque a instrução é para a gente olhar diretamente, mas aí vem uma voz falando, então isso atrapalha um pouco a nossa prática, pelo amor de Deus. Tem o lado bom da condução, mas tem o lado ruim da condução, porque a condução ajuda, mas atrapalha, né? Também, né? Tá liberado os microfones. Você ia falar, Tetê? Ah, tá, tá. Pensei que fosse falar. Passou uma coisa hoje pela cabeça enquanto a gente fazia, né, as investigações, né, Sim, que realmente sem a mente não tem vida, né? Que acontece toda a vida é na mente, né? tem experiência, né? É, É. exatamente. Exatamente. Interessante a gente reconhecer isso, né? Isso parece uma coisa simples, mas não é simples. Então, eu queria, antes da gente, só para pegar o gancho dessa prática, né, de Vipassana na mente, né, investigando a mente, né, eu me lembrei só da gente dar uma olhadinha de novo naquele mesmo trecho que a gente já viu do Felicidade Genuína, onde o Lama, rapidamente, assim, de forma bem sucinta, ele apresenta esse panorama da mente usual, né? Essa mente em movimento que a gente associa, né, como sendo um eu, que a gente não sabe bem o que é, né, que é separada da experiência, né? E realmente com a fonte dela, a base dela, né, que é a própria consciência substrata. O Lama, nesse trechinho curto do Felicidade Genuína, explicando a parte 2, né, Vipassana na natureza da mente, ele dá apresenta, e claro, no estudo da Quinta da Mente, é o que a gente vai ver a seguir nesses próximos encontros, ele vai chegar nesse ponto, né? Ele vai apresentar a conversa entre o Vajranassi do Lago e o Bodhisattva, apresenta exatamente isso, assim, essa realização, de que a mente, ela surge e cessa dependendo de causas e condições, mas a essência da mente é a consciência substrata, esse espaço luminoso da consciência substrata, que permeia toda a experiência do samsara. Não é o nirvana, mas é o samsara. Toda a nossa experiência do samsara. Nesta vida, no sonho, nas vidas que seguem, quer dizer, no bardo, no bardo do renascimento. Então, essa é a experiência, essa base da, reconhecer isso é reconhecer a base da toda a experiência que a gente tem no samsara. No samsara não só no samsara humano, mas no samsara que permanece até a gente tá liberado, né? Tá realmente lúcido, né? Enquanto a gente não tiver lúcido, a gente tá no samsara. No reino humano, no reino dos deuses, no reino dos semideuses, no reino dos animais, não vamos estar no samsara. No sonho, no bardo, a gente vai estar no samsara, né? Então, só pra gente ir compreendendo isso, deixa eu trazer esse trechinho, então, de novo, do Felicidade Genuína, que a gente já viu, na parte 2, insight, a prática de insight, né, de Vipassana, por meio de atenção plena, que é a forma de você olhar diretamente, investigar a mente, olhando diretamente para a mente, né? Essa prática de Vipassana. E é exatamente o capítulo de atenção plenamente. Aí na página, para quem tem o livro físico, é a página 85. Aí ele começa aqui, nesse. Vou pegar só esse recortezinho. Ele diz assim: de acordo com o budismo, os fenômenos mentais. Deixa eu fechar o sumário aqui. De acordo com o budismo, os fenômenos mentais são condicionados pelo corpo em sua interação com o ambiente. Tá? Os fenômenos mentais, agora, por exemplo, da nossa mente humana, né? Tudo que surge na nossa mente humana são condicionados pelo corpo em sua interação com o ambiente. Mas esses processos físicos não são suficientes para produzir nenhum estado de consciência. Nem o corpo, nem o ambiente, nem o cérebro, né? Não são suficientes. Todas as atividades mentais surgem da consciência substrato, que precede as interações mente-cérebro. Então, antes de surgir
a mente e o cérebro, a base de onde surge a mente e o cérebro, quer dizer, né, a mente e o corpo, essa mente humana e o corpo humano, é a consciência substrato. E na morte, todas essas atividades recolhem-se de volta ao substrato. Então, podemos demarcar dois reinos de experiência sob a designação de Chitta, palavra em sânscrito, em geral traduzida como mente, que é um pouco que causa um pouco de confusão, porque às vezes é usada essa palavra genericamente para essa complexa experiência, que é a experiência da mente, certo? Da mente humana, mas a mente humana tendo por base a consciência substrato, que por sua vez tem por base a consciência primordial, né? A gente chama genericamente de mente, assim, né? A gente, nós ocidentais, que não tem essa clareza, mas os contemplativos, ele vai fazer uma distinção bem interessante que os contemplativos vão fazer, né? Fazem, né? Fizeram, né? Que é, no caso aí, a dimensão da consciência em 3 níveis, né? Mas aqui ele vai falar de 2, né? Ele está falando do reino da mente, esse reino de Chitta engloba a, a mente operante, dentro do reino de Chitta está a mente operante, que é vinculada com o corpo, com o ambiente, né? A mente operante, engajada em emoções, pensamentos, memórias, imaginação, imagens mentais e sonhos, todos os eventos e atividades da nossa mente, né? Então, nesse reino de Tita tem essas duas, nessa experiência de Tita, né? Tem esses dois reinos. Então, o reino da mente operante, a experiência da mente operante. Então, isso é que engloba todos os eventos e atividades da nossa mente. E isso é como a energia cinética da mente, o movimento, né? Ainda dentro do reino de Tita está a consciência substrato, que é o estado fundamental relativo, porque não é o estado último, é o estado fundamental relativo e luminoso da mente. Porque a gente vai ver que agora o tema vai ser ele vai perguntar para o Bodhisattva, o espaço externo e interno são o mesmo ou são diferentes? A gente vai ver que a experiência, toda a nossa experiência surge num determinado espaço. O espaço da vigília, o espaço do sonho, o espaço do bardo, né? Que parecem ser diferentes, né? Mas a gente vai ver que, na verdade, toda essa nossa experiência surge, tem por base o espaço e a luminosidade da consciência substrato. Substrato é consciência substrato. Então, ele vai ver, né? Então, dentro desse reino de Tita, ainda dentro do reino de Tita, está a consciência substrato, que é o estado fundamental relativo e luminoso da mente, do qual emergem todas as atividades da mente. Isso não é metafísico. Não re... Todas as atividades da mente, assim, na vigília, no sonho, no bardo, na vida, no pós-vida, a gente vai ver isso agora. É o tema que o Lamotte vai trazer para nós. Vai ser agora ver o espaço essa experiência de espaço, onde surgem as experiências, né? Então isso não é metafísico, não requer nenhuma fé em abstrações da cosmologia budista. Em vez disso, baseia-se nas experiências meditativas de gerações de contemplativos budistas. Na prática da atenção plena à mente, você examinará os conteúdos da mente e o espaço do qual esses conteúdos emergem, que é o substrato. Aqui a gente foi convidado a olhar, né, de onde surgem. Então tem uma sensação de que tem um domínio de experiência, um espaço onde acontecem os eventos mentais, né, de onde surgem os eventos mentais, de onde permanecem os eventos mentais, de onde eles cessam os eventos mentais. Tem um domínio aí. A gente vai dar esse nome espaço, né? Espaço é um nome, mas é essa experiência de um domínio de onde surgem essas experiências, né, que a gente estava olhando agora para nossa mente, né? Então, na prática da atenção plenamente, você examinará os conteúdos da mente e o espaço do qual esses conteúdos emergem, que é o substrato. Quando está praticando shamatha, ao contrário de vipassana, você apenas coloca a sua atenção sobre a respiração ou estabelece a mente em seu estado natural. Mas com vipassana, você investiga ativamente a natureza do objeto de consciência, examinando as causas que o produziram e as condições nas quais desaparece. Certo? Que foi um pouco
o convite da prática de hoje da gente examinar a mente, a natureza da mente. Nós estamos examinando a natureza da mente, né? E a gente está vendo como é que é essa mente. Ela em algum momento ela é quieta, mas ela tem movimento, tem pensamentos, tem imagens, né? Eles surgem de onde, né? Então, pronto. Então, oi, Ana e Paulo. Só para a gente lembrar aqui, de novo, para a gente ir, que agora na questão da mente ele vai fundo um pouquinho nisso. Vai descrever a experiência de atingir shamatha, né? De reconhecer a consciência substrato, né? Oi, Paula. Ou Vou Paulo. colocar aquilo que está fervendo aqui na minha, Sim. nos meus pensamentos como uma maneira de sedimentar essa impressão, né? O que para mim me dá uma percepção desse substrato é que, ao menos para mim, os sonhos sempre trazem elementos ou autobiográficos ou de experiências que eu estou Vivenciei, né? vivenciando no Uhum. cotidiano. Eu não tenho nenhum sonho em que eu vivo num corpo completamente diferente ou Mas que... pode ter, né? Pode Não vir até sei, ter, eu, né? eu nunca tive, É, né? eu experimentei já, assim, Mas e eu coisa percebo diferente. que o que emerge sempre nesses pensamentos são geralmente coisas com as quais eu estou Você vê ou um me vínculo envolvendo do sonho agora, com a vigília, né? Né? ou mistura coisas do Uhum, passado com o presente. uhum, Por exemplo, uhum, posso sonhar que estou conversando com minha mãe e, na uhum, verdade, ela uhum, já se foi há muito tempo, né? Então, uhum, para mim, por hora, é a experiência que eu sinto desse uhum, substrato, uhum, de onde emergem essas coisas uhum, e que, a princípio, emergem, como diz a Cris, aleatoriamente, assim, né? uhum. Sabe Deus por quê? E o legal é que a gente vai ver se a gente tiver, quando a gente tiver a oportunidade de fazer retiros, de realmente poder aquietar o corpo, a falha, a mente, cultivar, né, a atenção plena unifocada, a gente vai ver que começa a surgir coisa assim, que você não lembrava nem coisa que você talvez você já tenha colocado, né, por debaixo do seu tapete, memórias que foram dolorosas que você jamais se lembraria agora, mas vem um monte de coisa. Aí pode vir muitas coisas dessa vida que você não, coisas de infância, e pode vir coisas de vidas passadas. Entende? Foi o que o Buda experienciou. Quando ele atingiu essa base substrato e consciência substrato, ele olhou, viu, né? Cessou tudo, né? Que é mais ou menos o que acontece com crianças que têm lembrança de vidas passadas, né? Na vigília, elas acessam aquelas lembranças, né? Por exemplo, na vigília, né? Aí você pode acessar no sonho, enfim, né? E na meditação, Eu aí o principal é na meditação, né? já, conversando com um amigo, também já falecido ele, sobre certas experiências assim que são quase que inexplicáveis. Por exemplo, claustrofobia, que era uma coisa que me Uhum. afligia muito, né? Não, a meu intelecto, Não encontra ele causa, né? sabe que não tem sentido essa Uhum. claustrofobia, que é completamente sem base. E como é que ainda assim tem todo esse movimento, né, de agonia? Aí ele falou, talvez isso seja de uma vida passada. Uhum. Aí eu fiquei assim, olha, Uhum. interessante esse comentário, que é a única coisa coerente que eu pude relacionar com Uhum. uma aflição dessa que não tem Razão, justificativa explicação, né? lógica, Justificativa, né? aparente. Aparente, isso. Pois é, interessante, interessante. Então tá, vamos seguir lá para o estudo? Que agora a gente vai, deixa eu trocar aqui logo, quietando a mente. Ok, então vamos lá. Então vamos, vai ser interessante esse tópico. Os próximos 3 tópicos vão ser bem interessantes, assim. Agora fica bem mais interessante. Agora que agora vai, depois vai ser a prática mesmo. Vai ser bem bom, assim. Vamos ver. Hoje o Lama vai nos convidar a olhar para o espaço. Olhar para o espaço. Aí ele vai dizer. Então a gente está entrando nesse tópico, né? Dentro do. Deixa eu pegar aqui o resumo, só para a gente se localizar. Então, dentro do capítulo, né? Tomando a mente como caminho, a gente já viu a primazia da mente,
a vacuidade da mente, que é a sequência da. Na verdade, nós estamos vendo as instruções de prática que o Vajranasi do Lago está dando, certo? Então, ele pediu para a gente olhar entre corpo, fala e mente, qual era quem tem a primazia. Aí, em sendo a mente, aí agora olhe para a mente, veja, né, a vacuidade da mente, veja a natureza, né? Aí agora veja a natureza essencial da mente, que é onde a gente vai estar agora. Depois a gente vai ver, ele vai comentar, o Lama destacou aqui, né, na fala no diálogo, a fonte das aparências, que é a própria consciência substrata. Aí onde ele deixa claro que, aqui fica claro que lembra que ele está dizendo assim, será que o Bodhisattva, grande vacuidade limitada, atingiu o Rigpa ou ele está ainda repousando só na consciência substrata? Aqui fica claro que ele está repousando na consciência substrata. Por isso que ele adotou, eu estou adotando a hipótese, porque na verdade lá na frente ele deixa claro que é, né? Certo? E aí ele vai falar sobre os frutos da prática, né? E aí a gente entra nas instruções explícitas, mesmo assim, né? Aqui foi uma preparação para a prática, né? Realmente para tomar a mente como caminho, né? Aqui é uma preparação. Aí vem as instruções explícitas de como tomar a mente como caminho, né? A gente vai estar chegando, estamos chegando. Mas veja como a preparação é super importante, né? Super importante. Então, vamos lá. Então, ele está aqui vai começar agora esse tópico que ele destacou como a natureza essencial da mente. Então, o Bhagavan... Sim, só para a gente retomar, né? O anterior... Só o tópico anterior, só para a gente lembrar. O Bodhisattva disse, né? Estava olhando a mente, ele está dizendo, todos os fenômenos surgem e ainda assim não são nada além do domínio das identidades. Além do mais, como corpo, fala e mente nunca existiram separadamente, as suas aparências têm o mesmo sabor. Em todas as aparências do estado de vigília, aparências do sonho e aparências além desta vida, corpo, fala e mente são indistinguíveis de mim. Então, é certo que aquele que vai e o seu destino não são fenômenos reais. Ele tinha pedido para ele examinar, aquele que vai, se era o mesmo e tal, né? Ele tá olhando. E aí o Lama conclui aqui a explicação dele com esse último parágrafo, né? Então, de maneira semelhante, o Bodhisattva diz que as aparências de corpo, fala e mente no estado de vigília, porque ele diz assim, será que é possível a gente experimentar esse... Ele diz que tem um só sabor, será que ele está experimentando um só sabor último? Mas ele diz que não, ele está só reconhecendo que não são separados da mente, corpo, fala e mente não são separados da mente. Mas tem uma identidade experimentando, né? Tem a experiência de vigília separada ali. Aí ele diz assim, como podemos experimentar as aparências de corpo, fala e mente como sendo um só sabor? Aí ele nos conduziu naquela práticazinha da gente manter simplesmente a consciência presente nas sensações táteis e a gente experimentar o corpo, a fala e a mente como realmente indistinguíveis. Tudo são aparências para a mente, né? Ele diz, é isso que o Bodhisattva está chegando à conclusão. Aí ele termina dizendo assim, de uma maneira semelhante, o Bodhisattva diz que as aparências de corpo, fala e mente no estado de vigília, nos sonhos e no pós-morte, são indistinguíveis de mim. Ou seja, elas não existem além de mim, separadas de mim, com alguma natureza diferente da minha. Mas aí, qual é o referente desse mim aqui? Eu sustento que ele está se referindo apenas à consciência substrato. Então, ele está dizendo que tudo que surge é inseparável desse reconhecimento que ele está tendo da consciência substrato, certo? Então, todas as aparências surgem da consciência substrata, né? Onde ele está dizendo aqui, do sonho, da vigília, enfim. Aí vamos seguir, né? Agora o diálogo segue, a investigação segue. Então, o Bhagavan comentou, ó Vajra da mente, investigue as dimensões da sua assim chamada mente. Então, determine e reconheça sua natureza essencial. O espaço externo e a mente interna, ele pediu para ele investigar as dimensões, né? Então, onde está essa mente? Onde ela está, né? Então, aí, o espaço externo e a mente interna são o mesmo ou são diferentes? Se são o mesmo, então a natureza essencial da mente deve ser o espaço, que é o substrato e a consciência substrato, porque esse espaço, o substrato ele tem o aspecto luminoso, que é a consciência substrato.
Então, um espaço luminoso, sempre luminoso. A consciência está sempre presente, né? Então, tem o substrato e a consciência substrato. Então, ele vai dizer, então, se são o mesmo, então a natureza essencial da mente deve ser o espaço. O espaço externo e a mente interna. Se são diferentes, se isso que você chama de espaço externo e espaço interno, né? O espaço da experiência, né? Que a gente chama, a gente aponta para cá assim. Se são diferentes, você teria que concordar que o espaço no sonho, o espaço durante o dia e o espaço após esta vida não são os mesmos. Porque a gente, tanto aqui, se a gente achar que tem uma experiência externa separada da mente interna, que no sonho tem uma mente de sonho e o espaço onde acontecem as experiências do sonho, é a mesma coisa no bardo, se a gente achar que esses espaços são diferentes, então, se o espaço, aí ele vai dizer, então, se são diferentes, você vai, o espaço externo e a mente interna, se eles são diferentes, você teria que concordar que o espaço no sonho, o espaço durante o dia e o espaço após esta vida não são os mesmos. E, portanto, são diferentes. Se o espaço anterior, vocês entenderam por que ele está dizendo isso aqui? Primeira coisa, essa afirmação que ele está fazendo, ele está perguntando se o espaço externo e a mente interna, agora aqui, da vigília, se você achar que o espaço externo, o ambiente onde a gente está experimentando agora a nossa experiência de mundo, e o espaço interno da mente, se eles são o mesmo, então a natureza essencial da mente deve ser o espaço. Então, a própria mente é esse espaço onde surge tudo, toda a experiência. Se eles são diferentes, o espaço interno da mente e as experiências, né, o espaço que a gente chama de externo, entre aspas, né, externo, se eles são diferentes, então você vai dizer, então, no sonho, você vai ter que concordar que o espaço no sonho, o espaço durante o dia e o espaço nesta vida, após essa vida, são diferentes. Porque no sonho, se esse espaço externo não se o campo de experiência que a gente está tendo, mente e aparências, forem diferentes, o espaço onde surgem as aparências forem diferentes, então o espaço do sonho é diferente, o espaço da próxima vida é diferente também. Não é o mesmo. Aí ele vai dizer, se o espaço anterior cessa, por exemplo, o espaço da vigília vai ser diferente do espaço onde acontece o sonho. Então, se o espaço anterior cessa e tipos subsequentes de espaços surgem um após o outro, cada espaço estaria sujeito à transformação, criação e destruição. Nesse caso, determine as causas e condições das quais eles surgem. Então, aí o Lama vai explicar aqui, se o espaço do estado de vigília cessa quando a gente adormece, e no sonho surge um outro espaço, diferente do espaço de vigília, então esse espaço do sonho tem que ter surgido de alguma forma, de algum lugar. Certo? Se for diferente do estado de vigília. E a mesma coisa no bardo. Então, nesse caso, então, se eles são se o espaço anterior cessa e os tipos subsequentes de espaço surgem um após o outro, o espaço do sonho surge depois que o espaço da vigília cessa, aí depois o espaço do sonho cessa, aí surge o espaço da vigília diferente, que é diferente, aí cessa o espaço da vigília, aí surge o espaço do bardo, diferente do espaço da vigília, se eles forem diferentes, né? Isso é uma hipótese, nós estamos investigando. Então, se for assim, o espaço anterior cessa e tipos subsequentes de espaço surgem um após o outro. Cada espaço estaria, então, sujeito à transformação, criação e destruição. Nesse caso, determine as causas e condições das quais eles surgem. Investigue. Se o espaço realmente aparece durante o dia, devido, por exemplo, também... Aqui já é uma outra coisa. Então, já é uma outra situação que ele vai pedir para investigar. Primeiro vai investigar se são diferentes da mente, do espaço interno e do espaço externo.
E se eles são diferentes do espaço do sonho, da vigília e do bardo. Aí, se o espaço realmente aparece durante o dia, devido ao nascer do sol pela manhã, o sol também não causa o seu aparecimento durante o sonho, o aparecimento do espaço, né, durante o sonho ou após esta vida? Ou é a clara luz da sua própria mente que faz surgir o espaço da vigília, por exemplo, que a gente pensa que é o sol que faz surgir o espaço, né? Alguma coisa faz surgir o espaço do sonho, alguma coisa faz surgir o espaço do bardo, né? Ou é a clara luz da sua própria mente que faz surgir o espaço? Não fale sobre isso apenas teoricamente, mas sim penetre isso com convicção. Então, o Vajra já deu logo uma sacudida no Bodhisattva para dizer, não vá falar sobre isso, teoricamente. Olhe, penetre nisso com convicção. Aí o Lama vai começar com o comentário, né? A resposta vai se dar na próxima etapa, e que a gente talvez não vá ver hoje. Mas a gente vai ver essa parte inicial que o Lama vai dar. O Lama vai nos ajudar a ver essa natureza do espaço. Bem interessante hoje. Ele vai ficar com a gente aqui, né? A experiência de espaço que a gente tem. Então, lembre-se de que o mestre, o Vajra nascido no lago, Padmasambhava, Samantabhadra, está se dirigindo ao Bodhisattva, que disse que ao olhar para dentro, lá no começo, quando ele começou a investigação da natureza da mente, o que vê é a qualidade de ser incessante. Lembra que foi uma das respostas dele lá no começo? É uma coisa que ele conseguia, quando ele olhou para a mente, para ver se tem cor, forma, né? A única coisa que ele via era a qualidade de ser incessante. Depois foi que ele viu que ele era vazio, né? Mas a primeira coisa foi isso, né? Ele disse, qualidade de ser incessante, ou seja, manifesta. Tenha em mente também o contexto global até este ponto do nosso estudo, né? Que é o contexto global que a gente está, o principal é mostre-nos, foi o pedido, né, do Bodhisattva de mostre-nos o caminho para a liberação, o caminho pelo qual podemos atingir o estado completamente perfeito do Buda Samantabhadra em uma única vida e em um corpo. Então, os ensinamentos que estão sendo dados a partir desse contexto, de ser um ensinamento um caminho rápido, direto para atingir a iluminação perfeita nesta vida. Então, o caminho é esse, né? Então, com essa é a perspectiva, né, do ensinamento, né? E o Bodhisattva viu claramente que a mente tem essa qualidade de ser incessante. Então, e o ensinamento que está sendo dado toma a mente como caminho, como algo preliminar para determinar a natureza última dos fenômenos, que é a vacuidade, que é então tomada como caminho, aí essa realização da vacuidade vai ser tomada como caminho, que leva à realização da natureza de Buda, que são as fases seguintes. Aqui nós estamos só ainda chegando em reconhecer primeiramente a natureza dessa mente, né? Rapidamente essa passa de Vipassana, e atravessar para a base, reconhecer a base da consciência, que é repousar na consciência substrata, que é o atingimento de Shamatha. A partir daí a gente vê as fases seguintes, que vai reconhecer a vacuidade, vai tomar a vacuidade como caminho para aí realmente atingir a liberação completa do Buda. Então ele vai dizer, se você for tomar a mente como caminho, deve ter uma boa compreensão do que ela é. O que é a assim chamada mente? Ela tem forma, cor ou tamanho? Então, que foi a estratégia do ensinamento, né? Se você quer se iluminar nesta vida, né, com esse corpo, realização completa, primeira coisa que ele disse, reconheça entre corpo, fala e mente, reconheça a primazia da mente na sua experiência. Tendo reconhecido isso, tendo essa certeza, aí você agora investiga a natureza dessa mente. Olhe para ela, veja como é que ela é, como é que ela está operando agora.
A gente não vai ainda atravessar, não vai se iluminar, mas vai ver como é que ela, a natureza fenomenológica da mente, como é que ela opera. Olhe para ela. Né? É o que a gente está fazendo. Né? Então, aí ele vai dizer, então, se você for tomar a mente como caminho, que é a estratégia dessa abordagem do John Limpa, deve ter uma boa compreensão do que ela é. O que é essa assim chamada mente? Ela tem forma, cor ou tamanho? Descubra as dimensões da assim chamada mente. Foi o que ele disse agora, né? E então determine e reconheça sua natureza essencial. Foi o que ele disse agora, nesse último tópicozinho que a gente leu. Então, o que há, o Lama diz, o que há na sua mente que a torna a sua mente? E não alguma outra coisa. Ou seja, identifique a sua mente. O que é ela? Como é que ela opera? Então é isso que a gente está fazendo agora, nessa fase, né? Aí ele diz, se eu disser, tome a sua camisa havaiana como caminho, você tem que saber como reconhecer aquela camisa havaiana em meio a todas as outras coisas. É tão trivial quanto isso. Aqui, né? Essa é a instrução da prática. Você vai tomar a mente como caminho, reconheça a sua mente. Primeira coisa. Né? Você não vai, nós vamos nos iluminar, nós vamos reconhecer a mente, como é que ela opera. Certo? Então, há certas características que definem uma camisa havaiana. Características pelas quais você pode identificá-la entre outras coisas, que não são camisa havaiana. Se você sabe quais são essas características que a definem, você vai ao seu armário e consegue pegá-la. Então, nos ensinamentos sobre a mente, a palavra espaço aparece com bastante frequência. Que aqui, agora então, a gente vai... Até então, a gente estava acostumado a ver só os movimentos da mente, né? Pensamentos, imagens. Agora a gente vai ver algo mais profundo, assim. Ele está nos convidando a olhar algo mais para mais, olhar mais de perto ainda a mente. Né? Reconhecer mais características dessa mente. Né? Ele vai dizer, então, nos ensinamentos sobre a mente, a palavra espaço aparece com bastante frequência. Com base em verificação, ou seja, né, empiricamente, você pode observar o espaço sem limites, o espaço vazio, o espaço luminoso ou o espaço negro, o espaço profundo. Aqui ele está dando várias experiências, perspectivas de experiências de espaço que a gente pode ter e verificar. Certo? Ou seja, reconhecer claramente o espaço sem limites, espaço vazio, espaço luminoso, espaço negro, espaço profundo. Aí ele vai dizer, o espaço, aí ele volta para o texto. O espaço externo e a mente interna são o mesmo ou são diferentes? Este é o Buda, essa frase aí é o Buda, mais uma vez interrogando o Bodhisattva grande vacuidade ilimitada. Vamos identificar o espaço externo empiricamente agora, então. Aí ele vai dizer, então ele está nos convidando para olhar essa experiência de espaço, externo e interno. Aí o Lama vai dizer, vamos identificar então o espaço externo empiricamente. Você pode vê-lo? Você pode vê-lo, não pode? Olhe lá adiante. Olhe adiante. Você pode ver o espaço entre você e outra pessoa? Claro que a gente tem experiência do espaço, apesar do espaço não poder ser visto, porque ele não tem características. O espaço não tem características. Mas a gente pode experienciar o espaço, né? Entre você e uma pessoa, você entra numa sala, você diz assim, ai, que sala espaçosa. A gente experiencia o espaço, né? Então, ou que sala claustrofóbica, né? Que espaço, que dia claro, né? Que ambiente claro, a gente tem experiências de espaço, né? Então ele vai dizer, então, vamos identificar o espaço externo empiricamente. Você pode vê-lo, não pode? Olhe lá adiante. Você pode ver o espaço entre você e outra pessoa. Você pode ver o espaço entre você e outra pessoa? Se olhar por uma janela para montanhas distantes, pode ver o espaço entre você e as montanhas mais adiante?
Você não só pode ver as montanhas ali, distantes, como também pode ver, ter a experiência, né, do espaço. Qualquer um pode. E isso é o que chamamos de espaço. Esse vazio entre eu e você, entre você e eu, ou entre você e as montanhas. Então, a experiência do espaço. Além do mais, esse espaço é límpido e claro. Então, ele tá nos convidando a entrar em contato com a experiência de espaço externo, que a gente normalmente não se liga. Porque ele vai dizer aqui agora um pouco, ele vai dizer, nós não estamos programados para nos relacionarmos com o espaço. Nós nos relacionamos com as coisas. Né? Aí ele vai dizer, então é mais provável que que prestemos atenção aos objetos que vemos do que ao espaço ao redor deles, porque temos esses hábitos e marcas. Alguns deles vêm de nossas vidas passadas, mas outros vêm do nosso corpo. Os genes que herdamos de nossos antepassados, de nossos pais, em conjunto com os exemplos de comportamentos que nos foram dados. Então, temos duas trajetórias operando aqui nessa experiência de espaço: a da evolução e a da consciência substrato individual, que é essa mente interna, vamos chamar assim, né? Que ele está chamando aí, né? Espaço externo, mente interna. Mesclando-se. Então, nós temos essas duas trajetórias aqui: a da evolução, porque a gente está nos nossos genes, na nossa experiência, né? Na nossa maneira de nos conectarmos com as experiências, né? E nós temos isso operando e temos também a consciência substrato individual, mesclando-se no que nós chamamos de uma vida humana. Agora nós temos isso, certo? Então, a partir da trajetória evolutiva, estamos todos preparados para ser capazes de verificar, identificar e de nos envolver especificamente com coisas que se movem. Então, na nossa trajetória evolutiva, a gente foi acumulando essas experiências que nos levaram a ser capazes de verificar, identificar e nos envolver especificamente com coisas que se movem. Isso nos ajudou a sobreviver como seres, né? Se algo tem a intenção de devorá-lo e você tem a intenção de não ser devorado, né? Porque você tem um senso de eu ali sendo sustentado, ou se você mesmo está perseguindo uma presa, o movimento é de extrema importância. Estamos programados para identificar movimentos rapidamente, por uma questão de defesa ou de sobrevivência, né? De ataque, para ter a presa, para ter. Se você estivesse contemplando, por exemplo, um vasto vale e houvesse alguém lá embaixo, completamente imóvel, a cerca de 500 metros de distância, provavelmente você não o veria. Certo? Um espaço grande lá no vale e uma pessoinha lá quietinha. Aí a gente não teria como, a gente não veria. Se essa pessoa fizer um leve movimento, no entanto, você perceberá. Você o destaca, identifica e vê que ele está ali. Então a gente foi cultivando essa capacidade de se relacionar com as coisas em movimento e destacar, identificar, certo? Então, estamos programados. Sim, você o destaca, né? E vê que ele está ali. Então, estamos programados para movimentos. E de forma mais ampla, estamos programados para identificar objetos, porque se há alguma coisa ali para comer, fugir ou flertar, as três coisas, né, básicas assim, de qualquer sobrevivência, né? Comer, ou seja, se manter vivo, fugir, se proteger de qualquer ataque, ou flertar, né, para poder procriar, seguir com a espécie. Então, se você fizer, né, se você, então,
Desculpa. Então, estamos programados para movimentos e, de forma mais ampla, estamos programados para identificar objetos, porque se há alguma coisa ali para comer, fugir ou flertar, será um objeto, alguma coisa no espaço. Porque nós estamos aí também operando com um senso de eu, né? Nós estamos sustentando um senso de eu num mundo de experiências. E esse mundo de experiências, para esse eu que está sendo sustentado, se a gente considerar assim a evolução, né? Como é que esse senso de eu vai se sustentando e criando as suas estratégias para sobreviver, né? Para evoluir, né? Então é identificando o movimento para poder comer, fugir ou flertar. Então, nossos sentidos, portanto, estão programados para identificar, focar e dessa forma reificar objetos, especialmente aqueles que se movem. Então, naturalmente, tem esse processo de apreensão, que é a identificação, e aí reificar, porque a gente está reificando a si mesmo, né? Então a gente reifica aquilo que está na nossa experiência ali, no campo de experiência, né? Principalmente os que se movem, porque pode ser favorável ou desfavorável para nós, né? Então, do ponto de vista evolutivo ou da perspectiva biológica, isso nos ajuda a sobreviver e procriar. Certo? Então, nós temos essas marcas, né, na nosso gene, né? E na nossa própria consciência, substrato também. Aí ele diz, nós também operamos a partir de uma variedade de perspectivas ou influências espirituais e psicológicas, bem como biológicas. Então, nas palavras de William James, neste momento, aquilo em que prestamos atenção é a realidade. Então, pelas razões que eu mencionei, né, de procriar, de se defender, na maior parte do tempo, estamos percebendo objetos. Eles são a nossa realidade. Ele está querendo dizer que, por conta todo esse processo, nós estamos acostumados a nos relacionar com objetos e não com espaço. Certo? Não com espaço. Aí, isso vale para os objetos grosseiros, mas para também os objetos sutis, da nossa própria mente. Quando a gente olha para a nossa mente, a gente vê os pensamentos, uma imagem, memória, a gente não vê o espaço de onde surgem esses pensamentos. Certo? Aí ele vai dizer. Então, portanto, então, os objetos são a nossa realidade, né? Nós adquirimos essa habilidade, né? Reforçamos essa habilidade. Portanto, para que o espaço se torne real para nós, é preciso percebê-lo. Não é algo que estejamos naturalmente obrigados a fazer da perspectiva biológica. Então, da perspectiva biológica, ficar ali percebendo o espaço não era muito favorável. A gente podia ser atacado, né? Então, a gente foi se especializando em reconhecer objetos, identificar e reificar. Então, no entanto, podemos fazê-lo. A gente pode realmente se acostumar a perceber o espaço. Podemos desenvolver esse hábito, nos familiarizarmos cada vez mais com a percepção do espaço. Que a prática de Shamatha vai nos levar a experienciar muito claramente isso. Seja o espaço interno e o espaço externo. E a gente vai ver que, na verdade, não são diferentes. Então, a gente vai começar a se familiarizar com essa experiência do espaço. Então, ao fazer isso, então, podemos desenvolver esse hábito, né? Nos familiarizarmos cada vez mais com a percepção do espaço. Ao fazer isso, o espaço se tornará mais real para nós. Agora, temos essa questão fascinante, nesse ponto do texto, né? da instrução de prática. O espaço externo e a mente interna são o mesmo ou são diferentes? Ao falar da mente interna, o Bhagavan não está dizendo que a mente está realmente do lado de dentro. Ele está se referindo à forma como pensamos sobre um mundo externo versus o mundo que vivenciamos quando fechamos os olhos e olhamos para dentro.
Nós temos a sensação de que a mente, de alguma forma, está dentro, ao invés de existir no espaço externo. A gente não pensa que a nossa mente está no espaço externo, pensa que a mente está dentro da cabeça, da cabeça. Nós temos a sensação de que a mente, de alguma forma, está dentro, ao invés de existir no espaço externo. Agora vem a questão. Esse espaço externo e esse espaço interno são o mesmo ou são diferentes? Essa é a pergunta para a gente investigar na prática, né? Aí o próprio Bhagavan diz: se são o mesmo, a natureza essencial da mente deve ser o espaço. Essa é uma possibilidade, o Lama diz, Lama. Por outro lado, o Bhagavan diz: se são diferentes, você teria que concordar que o espaço no sonho, o espaço durante o dia e o espaço após esta vida, por exemplo, no bardo, pós-morte, não são os mesmos. E, portanto, são diferentes. Se o espaço anterior cessa, conforme você passa de uma dessas fases de transição para outra, ou seja, quando você passa da transição da experiência do período de vigília para aquela da experiência da noite, do sonho, depois para a fase do bardo. Então, ele diz, então, se eles são diferentes, se o espaço anterior cessa, conforme você passa de uma dessas fases para outra, então, em cada caso, um espaço diferente surge. Aí a nossa mente já pode estar dando nó, se fundindo, a gente não consegue mais nem ouvir tico e teco, porque a gente fica, né, a gente não está percebendo, mas a nossa mente fica pulando, querendo entender os conceitos, aí, né, fica aí, aí a gente para, relaxa, deixa a mente repousar em seu estado natural por um instante. Se for o caso, a gente lê 3, 4, 5 vezes o que ele está dizendo antes da gente seguir, para poder a gente acalmar a mente, entender e acalmar a mente. Porque se a gente segue com a mente alvoroçada, a gente já não tem mais nem condição de ler o que está sendo dito, né? Então a gente para, deixa a mente repousar em seu estado natural, solta, aí tenta entender o que está sendo dito primeiro. Que já não é fácil, né? Porque ele está apontando experiências sutis, né? Que a gente não tem questão de. Não está acostumado a prestar atenção. Então, o Lama vai explicar um pouco para a gente como é que isso se dá, né? Como é que, se fossem diferentes esses espaços onde surge a experiência da vigília, a experiência do sonho e a experiência do bardo, se eles fossem diferentes, eles teriam que ter causa e condições diferentes. Mas se eles não são, então a mente seria toda a nossa experiência. Aí a gente vai chegar à conclusão de realmente toda a nossa experiência do samsara surge do substrato, da consciência substrato. Não tem como não ser assim. Entende? Porque senão seriam espaços diferentes e teriam que ter causas e condições diferentes. Aí o Lama vai nos trazer argumentos para a gente entender isso. Aí eu convido vocês a lerem uma vez, depois lerem outra vez, depois lerem outra vez. Especialmente no momento que a mente está bem calma. Porque aí vai mexer com muitos conceitos e a gente fica meio. A mente se turva. Aí a gente não. A gente fica agitada, aí a gente não consegue. Então a gente tem que ver. Agora não é o momento de a gente estudar esse tipo de coisa, né? De noite, cansado, já depois do dia. De manhã cedinho, 5 horas da manhã, depois uma prática de chamata. Aí é legal a gente pegar, entendeu? Que aí a mente tá calma, certo? Então ele vai dizer, então conforme você adormece, os seus sentidos físicos se retraem e ao passar pelo sono profundo, você emerge em outro espaço, digamos, sonhando, o espaço do sonho. Se o espaço anterior, antes do adormecer, cessa, o espaço da vigília, esse espaço aqui, né, que você está no seu quarto, lá, deitou, aí quando você adormeceu, se esse espaço aqui anterior, de experiência, cessa completamente, cessa mesmo, se for diferente do espaço do sonho, né, ele teria que cessar. Cessa. Então, se esse espaço cessa, ele simplesmente desaparece? Ele se extingue? Se em dado momento você
está observando o espaço ao seu redor. E então, a seguir, os seus sentidos se recolhem no sono. Tá observando lá o espaço do seu quarto, lá, né? Sua casa. Aí, os seus sentidos se recolhem no sono. O espaço anterior se torna não existente e outro espaço inteiramente novo surge. Ou seja, o espaço dos sonhos surge, um espaço inteiramente novo surge. Se for assim, cada espaço estaria sujeito à transformação, criação e destruição. Ele teria que ter causas e condições que aparecessem para ele surgir, ele se sustentaria por um tempo e teria que se dissolver. Causas e condições poderiam acontecer para ele se dissolver. Se for assim, cada espaço estaria sujeito à transformação, criação e destruição. Eles surgiriam novamente, permaneceriam por algum tempo e então seriam destruídos. Se este fosse o caso, então o mestre nos desafia a encontrar as causas e as condições de onde eles surgem, que são fenômenos, como todo e qualquer fenômeno, todos os fenômenos surgem de causas e condições. Então, aí no budismo, quando você encontra causas e condições, a gente já viu aqui, né, antes, causas se referem a causas substanciais, aquelas causas de onde aquela causa que se transforma no efeito, causa substancial. E condições se referem às condições auxiliares, aquilo que não se transforma no efeito, mas que afetam e que, né, promovem, né, o evento, ajudam o evento a acontecer, o fenômeno a acontecer. Então, além disso, qualquer fruto, ou seja, qualquer consequência, o resultado surge na dependência de, no mínimo, uma causa substancial e, no mínimo, uma condição auxiliar. Aí a gente viu, né, aquela hipótese da semente, né? A causa substancial da semente, ou do broto é a semente. Mas teve as causas auxiliares do solo, da água, do sol, nananana. Eles, para qualquer fenômeno impermanente surgir, né, que surge, cessa, é construído, surgir, ele tem que ter uma causa, pelo menos uma causa substancial e uma causa, uma condição auxiliar. Então, considere, então, a hipótese de que o espaço do sonho surja no início do sonho e que, então, seja destruído quando o sonho chega ao final. Considere essa hipótese, certo? Que é um espaço, então, que surge e cessa. Totalmente. Totalmente diferente do espaço da vigília. Então, qual é? Então, aí ele vai dizer, então, enquanto está presente, ou conforme surge, esse espaço do sonho é um fenômeno condicionado, surgindo na dependência de causas e condições. Então, qual é a causa substancial para o espaço do sonho? O que realmente se transforma no espaço do sonho? Qual é a causa substancial? Pelo que o espaço do sonho é condicionado? Da mesma forma, para o espaço do período do dia, da vigília, e para o espaço do bardo, pós-morte, quando você já não tem mais esse corpo, que não é nem o sonho e nem mais a vigília. É um espaço diferente, é o espaço do bardo, certo? Então esse espaço, o que se transforma neles? E pelo que são condicionados? Determine as causas e condições pelas quais esses... Tchau, Cris, querida. Determine as causas e condições pelas quais esses três tipos de espaço surgem. Considere que, assim como os vários estados e processos mentais surgem da consciência substrato durante o estado de vigília, o estado do sonho e o bardo da mesma forma, todas as experiências de espaço surgem do substrato. Peraí, que eu estou lendo com uma entonação. Deixa eu ver se vai ser uma... Não, vai ser uma afirmação mesmo. Então, deixa eu voltar lá. Então, considere que, assim como os vários estados e processos mentais surgem da consciência substrato durante o estado de vigília, o estado do sonho e o bardo, então considere que, assim como todos os processos mentais surgem da consciência substrato, tanto no estado de vigília, no estado do sonho e no bardo, da mesma forma,
Todas as experiências de espaço surgem do substrato, do contínuo, que flui ao longo de todas essas experiências. Então, da mesma forma que todas as experiências internas da mente, na vigília, no sonho e no bardo, surgem da consciência substrato, todas as experiências de espaço que a gente tem na vigília, no sonho e no bardo, surgem do substrato. Porque o substrato é o espaço iluminado pela consciência substrato. É um espaço de experiências iluminado, né, que é o que tem potencial de experiência, né? Um espaço grávido, como o Lama diz um pouco assim, né? O substrato, então, todos os espaços surgiriam do substrato. Nenhuma dessas aparências de espaço ou seus conteúdos é mais real do que outra. Elas simplesmente surgem do fluxo do espaço da mente e retornam para ele. Então, ele está chegando aqui à conclusão. Então, certo? Sobre essa parte do espaço, né? Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Que aí agora ele vai. Deixa eu ver onde é que está aqui quanto falta aí. Pra gente ver se vai seguir. Porque eu pensei que desse para terminar. Mas agora. Aí vem a próxima questão, a questão do Sol. Lembra que ele falou sobre a questão do espaço, se é diferente ou não? Então o Lama já chegou aqui à conclusão, eles não são. Todas as nossas experiências de espaço surgem do substrato. E todas as nossas experiências de espaço interno da mente surgem da consciência substrato. Então, essa mente do estado de vigília, a mente do estado de sonho, a mente no estado do bardo, surge da própria consciência substrato. Então, aí tem ele vai dizer, na parte do texto raiz, ele diz, né? Se o espaço realmente aparece durante o dia devido ao nascer do sol, como uma condição auxiliar, né? Devido ao nascer do sol pela manhã, o sol também não causa o seu aparecimento durante o sonho ou após esta vida? Ou é a clara luz de sua própria mente? Não fale sobre isso apenas teoricamente, mas sim penetre isso com convicção. Agora ele vai falar sobre essa segunda colocação que ele faz de que é o sol que ilumina o espaço da vigília? Então tem alguma fonte externa que ilumina o espaço do sonho? Tem alguma fonte externa que ilumina o espaço do bardo? Como a gente acha que o sol ilumina a experiência de vigília, é o sol que ilumina? Aí o Lama vai trazer as argumentações, principalmente da física, de que o sol não tem essa capacidade de iluminar. Não é o sol que ilumina. É a consciência que ilumina, que faz surgir a experiência do sol. E não o sol que ilumina. Uma coisa bem louca, assim, né? Para nossa experiência comum. Nossa experiência usual é pensar que o sol ilumina. Mas não é o sol que ilumina. Então, o Lama vai discorrer aqui. O que é que vocês acham? A gente tem algumas páginas aqui. A gente pode deixar para o próximo encontro. É melhor, né? Acho Pronto. melhor, sim. Tá bom. Porque já nossos tic-tecos já balançaram bastante aí. É melhor a gente A ter não aí. ser o tipo mais elaborado, que nem o do Roberto, que aí pode. Roberto Isso é bondade sua. Roberto já Ô, deu um ô, nó nos argumentos Flori, do Buda. eu só Oi. não concordo muito com a coisa do sol, né? Porque uma pessoa pode nascer cega, então ela não vê, nunca viu o sol. E claramente ela tem uma vigília diferente da do sonho, entendeu? Então, É. porque eu olho assim, quer dizer, eu tento separar o que é hipótese de trabalho e coisa que eu tenho experiência direta. Aham, Desses três bardos, infelizmente, eu não lembro do bardo pós-morte. Então, eu aham. não consigo analisar uma É. coisa assim com Não, experiência direta. é isso. Agora, eu tenho experiência direta do bardo da vigília e tenho experiência direta do bardo do sonho. Agora Sonho tem um lúcido. problema, porque na vigília eu consigo analisar um pouco o sonho que eu tive. No sonho, eu não tenho a capacidade de analisar o meu dia da vigília. Então, quando eu acordo, por exemplo, de um sonho, dá a impressão que era uma experiência solipsista. Que os seres que apareceram no sonho, porque eu acordei e aí voltei aqui para onde eu estou Aham. acostumado a reificar tudo, entendeu? Então, por exemplo, que na experiência de vigília
o mundo externo não é completamente separado do interno, isso eu percebo. Desde Uhum, aquele exemplo que o Lama Santé adora botar do cubo, que você pode ver de uma maneira ou de outra, ou uma aham, coisa de Gestalt que você vê uma mulher, uma velha, uma aham, moça, ou um pato ou um coelho. Então a gente vê que mudando a visão, o que parecia mundo externo mudou e não mudou nada do externo, mudou a maneira aham, que você vê. Até aí aham, eu posso dizer que eu tenho experiência direta desse tipo de experiência. Então aham, eu já fico com a pulga atrás da orelha que uma aham, reificação completamente independente do externo, um realismo assim tão forte, tem problemas sérios, né? aham, Então, aham. partindo disso, entendeu? Tem que fazer o quê? O que é a hipótese de trabalho Sim, sim, e o sim, que interessante. realmente eu. Entendeu? Aí a gente vai. Mas, Isso. por exemplo, ainda é hipótese de Mas trabalho. aqui, aí você está falando dessa perspectiva de analisar e tal, né? Aqui também, É, né, ele está nos convidando a olhar diretamente para a mente também, né? Diretamente para a sim, sim. experiência, né? Para a experiência. Mas eu estou tentando fazer isso, quer dizer, eu É, tenho a é, experiência do sonho. Aí, isso. como eu não tenho, infelizmente, a Não, mas lucidez de na dentro do mente, sonho. na meditação. Ele está falando na meditação. Pois é, mas eu também tenho essa dificuldade na meditação de, entendeu? Eu não vou agora Mas mentir e dizer, falar, eu fico no estado claro, não, né? meditativo, eu visito a consciência substrata, Não, não, não. descubro as minhas outras vidas, eu não consigo. Aham, Agora, eu consigo pelo menos um pouco, assim, de chegar e falar, olha, porque você fala, o espaço, no nível grosseiro, claro, eu não estou percebendo espaço normalmente, porque eu realmente percebo objetos, mas eu sopro, eu já vejo, "Ih, tem vento, tem sopro. Então, eu já sinto, na respiração, eu já sinto que o espaço não é vácuo, né? Aí você chegar uhum, e falar, tem que ficar um vácuo aqui, aí eu vou para o bardo do pós-vida rápido, porque, uhum, entendeu? Então, a gente, apesar de não ter experiência direta do espaço, tem maneiras de que essa experiência surge. Sopra. uhum, Poxa, tem vento, é. Então, aquilo que pela consciência visual estava me informando que, porque normalmente ele tem razão, quando ele chega e fala, a gente normalmente está preso a objetos, né? A gente está é, percebendo, mas do espaço, no grosseiro, que é mais fácil de a gente ver. A gente fala, é, ele não é tão vazio assim. aham. Agora, no espaço já do sonho, já não sei direito, É, mas a gente porque precisaria ter sonho lúcido para a gente olhar de forma profunda. precisaria ter um É, sonho sonho lúcido. lúcido. E para a gente ter sonho lúcido, se a gente não tem naturalmente essa habilidade, É, se a gente cultivar a nossa prática de shamatha, a tendência é essa capacidade de permanecer consciente da mente, presente da mente, ela vai se carregar para o sonho, para o sim, ambiente do sim. sonho. Aí é a forma que a gente vai poderar. Mas isso tudo é uma acumulação de prática. Nós estamos nos familiarizando com a instrução de prática, para a gente É, e aí começar a colocá-la em prática, de fato, né? porque Ah, eu acho que essa hipótese de trabalho, de que, na verdade, mundo interno e mundo externo, eles não são separados, eu acho uma boa hipótese de trabalho. ótimo, Mas maravilhoso. não é muito fácil, para mim, na É. minha condição atual, chegar para você e falar: Não olha, é fácil mas para eu tenho nenhum de experiência nós, não direta é, mas disso. nenhum de nós temos, Roberto, aqui. Não, eu Todos sei, eu nós aqui sei. estamos na mesmíssima situação sua. Nós estamos aqui Assim, mas. aspirando, É, aspirando, aí cada um com os seus obstáculos, com as suas condições, não, né? claro. Todos estamos aí, né? E nós estamos aqui recebendo uma orientação, porque nossa condição kármica, né, nos colocou nessa Isso. mandala, e para a gente poder, se a gente receber as bênçãos, tiver todo, né, as bênçãos da sanga, de nossos lamas, nós estamos sendo mostrado para nós, como o Lama lembrou logo no comecinho agora dessa, nós estamos sendo apresentado um caminho que é possível a iluminação nesta vida e nesse corpo. Não, sim, sim. Não Eu é vou um confessar caminho para você. trivial, não é um É, processo trivial, entende? É esse o ponto. Eu, Comum, eu, eu tenho que confessar para você que eu acho que a extraordinário. probabilidade, em Flori, de eu realmente ir atravessar para o Rig para nessa vida está muito pequena. Pronto, Mas mas eu tudo já tenho, bem. pelo menos, a aspiração É, de que a minha maravilha, próxima vida, entendeu? O maravilha, bar da pós-morte, não seja totalmente uma coisa onírica, assim, maravilha, que nem eu começo a maravilha. sonhar agora, eu posso sonhar com uma coisa totalmente diferente da minha realidade do dia. Né? Uhum, Pode ser. Aí, é, e que pelo menos tem uma certa continuidade de cada vez sendo menos egocêntrico, sabe? Essa coisa que tem a perspectiva budista que é bom, que entre o branco e o preto uhum, tem cinza. Você vai diminuindo, você vai criando mérito e tal.
né? E a gente não chegar no bar da morte completamente assim, sem memória, completamente, entendeu? Levado pelo karma. Isso. Porque realmente chegar e falar, olha, eu não vou conseguir até o fim da vida fazer um retiro, e nem Uhum. quero, né? Vou confessar que às vezes tem certas coisas que você pode falar, mas você agora quer fazer, você tem 63, vai ficar até os 80 Ó, num retiro de mas 17 Roberto, anos. considera a Ah, eu não vou possibilidade, ó, pirar. considera a possibilidade que todos os fenômenos são impermanentes, não é? Esses Claro, pensamentos que você está tendo agora também são impermanentes. Eles podem também, mudar. também. Então, É. considera a possibilidade que tudo pode mudar e você não sabe o que lhe te espera também, né? Quais são inclusive Sim, sim, sim. seus méritos. Seus Não, méritos. sim, mas eu sou até otimista. Eu acho que eu saio dessa vida melhor que entrei. Eu não sou pessimista. É porque, às vezes, você também tem uma perspectiva assim, muito assim, às vezes frustra, né? Porque aí a gente chega, não adianta Eu eu acho falar, que eu vou a gente tem que ter. atravessar e ainda fica aborrecido com besteira. Eu É, falo, nossa o, senhora, o, o- eu pelo menos agora, se alguém buzina mais, eu não fico mais irritado. Ai, Eu coisa falo, boa. pô, já Isso é uma melhorou um liberação. pouquinho, Isso é uma né? De liberação. não ficar irritado falando, não é que eu não acho que o cara é um idiota, eu continuo achando, mas eu vou falar, mas esse cara tem capacidade de me arrastar, entendeu? Para uma coisa que aí lá fico eu na lógica do inferno. Gente, isso pelo menos eu já descobri, esse mínimo, entendeu? Aí eu fico mais feliz, pelo menos aquece um pouco o coração, como o Daniel gosta de falar, de que a gente fala, olha, alguma coisa a gente está, pelo menos, diminuindo um pouco nossos condicionamentos mais Pronto, grosseiros. isso já é a Isso eu prática não tenho funcionando. dúvida. Isso é a prática funcionando. E a gente tem que ter paciência, Entendeu? né? Paciência. É. É uma O- Rayana mesmo daquele de vários eões, que eu nem sei quantos são, Pronto, se mas é um tempo aperrei, se longo. aperrei. Então, A em que gente nesses vai. eões. Aí o Shagdu diz assim: a gente vai até onde a nossa motivação nos leva. Não, eu gostaria de acordar amanhã e falar, gente, despertei, que nem Sakyamuni. Tem Não, uma a frase de Sakyamuni motivação, tão. ó, a chave pro que o Zonza enfatizou muito quando ele esteve aqui. A Hum. chave é a aspiração. Aspirar a aspirar. Essa é a chave. É a aspiração, Não, é a essa tá motivação. ótimo, porque eu gostaria As- de. Entendeu? Pronto. Aí solta, Não, entrega, sim, porque a gente sim. não sabe. A gente vai fazendo e a gente não sabe o que Sim, Flori, mas a gente o que também, nos dado aguarda. que a gente tem um pequeno poder de análise, a gente tenta fazer um caminho com, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta que fizeram a Sakyamuni, que ele respondeu, eu acho a melhor resposta para um ser senciente no meu estado receber, que perguntaram para ele, abençoado, como abençoado sabe que despertou? Aí ele falou, mas eu entro e saio dos 31 reinos sem me fixar. Eu não sou arrastado pelas aparências de cada um deles. Eu achei boa essa resposta, né? Porque você entra no reino, entendeu? Uhum. Humano, um reino de Uhum. Deva, de sem forma, de conforma, e não é arrastado. Ele fala, eu não sou arrastado. Aí realmente, é isso realmente que deve ter a palavra liberdade no seu valor semântico Uhum. mais Uhum. profundo. Uhum. Eu acho que isso faz sentido. Mas Uhum. aí a gente tá, não tô assim, tô não, longe Não, disso. é óbvio que a Então, gente. não, mas Mas é. não é um lamento, ao É, contrário, é uma coisa é. assim que eu acho que falo, olha, não é um lamento, ao Mas contrário, assim, é chegar e falar, puxa, é tão bom a gente refletir sobre isso. Eu ótimo, fico é aqui, bom estar no daqui a pouco eu caminho, tenho que tá no parar, senão daqui a caminho. pouco eu fico Ó, aqui a tá no noite inteira caminho. Dure falando. uma vida, dure 100 vidas, o importante é a gente estar no caminho. Isso é o importante. É isso. Entendeu? A justificativa é você até sentir bem e Isso. ajudar que as outras pessoas também não tá, Ótimo, né? maravilhoso. Não é um Essa, menos um lá do Lama Santa, de que você quer tirar de alguém para você ganhar coisa, né? A gente pronto. pelo menos deve estar no, sei lá, no nível 2 na faixa Exatamente. 2 sei lá, Exatamente. de que a gente já tem um caminho que a gente fala, pô, o que que eu aspiro? Exatamente. Ah, que depois que eu sair dessa, eu fico sempre com aquela crise, será que eu realmente não acabo? Eu estou sendo convencido de que eu não vou acabar. Engraçado Opa, isso, né? coisa boa! Pois é, mas aí não que acabar, eu falo, não, não vou acabar. Eu acredito em Deus pessoal transcendente? Zero, zero. Eu falo um zero. Mas a realidade última é atemporal. Aí eu falo, puxa, mas pelo menos entender um pouco mais da consciência substrata, o substrata, ela é viginana. Onde estão os karmas, onde estão as caras, entendeu? Eu pelo Aham. menos perder isso, Flori, aí voltar tudo de novo. Aí já está a gente fazendo, daqui a 100 anos É, humanos, o é, Zoom da época falando a é mesma coisa. por isso que a chave do caminho, né, os três aspectos do caminho, tem um livro do Dalai Lama explicando, é um conjunto de ensinamentos, é renúncia ao samsara. Enquanto a gente ainda tiver sem desenvolver a renúncia ao samsara, a gente vai estar, né, se encantando com os brilhozinhos aqui, brilhozinhos acolá. Aí, bodhicitta e
sabedoria, insight. Então, É verdade. os 3 aspectos do caminho. Pois, queridos, vamos lá por causa da nossa hora. Tá Agradeço a ótimo. companhia, Obrigado. os corajosos da gente estar enfrentando aqui esses ensinamentos do John Limpa, assim, nesse nível, e não sair correndo. Mas tá bom, queridos. Então tá, vamos fazer a dedicação. E seguir no caminho, né? Continuar aspirando a seguir no caminho. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi panim tobnene pedranam panjeshim que ganachi balon trupaim si petsoledro adro asho. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, todos os nossos mestres. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade ser muito extensos. Possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos. E possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. E não soltar nossa mão até que a gente atinja a eliminação completa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, atingir Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adinho Duda, Orgin Lama Drugyune, Droatik Amalupa, Dei Salagopa, Show. Tá bom, queridos. Obrigada pela companhia. Tamo junto. Obrigada, Florinha. Sexta de manhã Obrigado a a gente todos. vai repetir Boa essa semana. prática de hoje, tá? Para quem quiser fazer de Perfeito. manhã. Tá. Beijo. Obrigada. Boa Beijo. noite, queridos. Beijo, pessoal. Bom feriado.